Era um dia comum no universo, aquela rede infinita e caótica de estrelas e planetas que se estendia sem fim na escuridão do espaço. Até então, todos os seres do universo, das civilizações galácticas mais sábias às formas de vida mais simples, não tinham a menor ideia do que realmente significava sentir medo. O medo era um conceito que existia apenas nos mitos antigos de povos há muito esquecidos. Mas então os humanos apareceram. A Terra era um pequeno planeta azul, flutuando em um canto remoto da Via Láctea. O que não interessava ao resto do universo, no entanto, era o conflito nascente que os humanos carregavam dentro de si. Era uma mistura de fúria, paixão e uma energia rebelde e incontrolável. Os humanos possuíam uma habilidade que nenhum outro ser no universo tinha. Eles sabiam se indignar. E, quando o faziam, toda a galáxia podia sentir. O primeiro encontro com os humanos foi um choque para os Alva, uma raça avançada e infalível de pesquisadores intergalácticos. Eles já haviam visto de tudo: guerras entre impérios estelares, destruições planetárias, mas o que não esperavam era a energia bruta associada à raiva humana. Era um sentimento que eles próprios desconheciam, uma mistura de energia e caos que parecia mudar não apenas o ar, mas o próprio espaço ao seu redor. Alva, uma das principais cientistas de sua raça, observava atentamente o comportamento humano. Estava fascinada, mas também um pouco inquieta. "O que é isso?" perguntou ela ao colega Torque, enquanto encarava suas telas. "Esse humano, ele ferve de raiva, como se o universo tivesse insultado pessoalmente seus inimigos." Torque, um pensador pragmático, sorriu. "Talvez eles sejam apenas mais passionais do que nós. Talvez essa seja a força deles." "Quem sabe?" "Força," repetiu Alva. "Se isso é força, eu não quero saber o que é fraqueza." Mas o que acontece se essa raiva? Ela parou quando a tela à sua frente começou a piscar. Um líder humano havia acabado de se comunicar com outro planeta e suas palavras enviaram ondas de choque pelo espaço-tempo próximo. "Espere," disse Alva, enquanto observava a destruição nas telas. Ele despedaçou o planeta sem fazer nada além de reclamar em voz alta. Mas foi a forma como ele se expressou, parecia que suas palavras eram armas. Torque riu. "Bem, esse é um verdadeiro humano. A raiva deles tem o poder de fazer as estrelas tremerem." Mas Alva estava preocupada. Aquela raiva era tão intensa e tão imprevisível. Ela não conseguia imaginar algo no universo que pudesse competir com esse tipo de energia. E o pior de tudo era que os humanos nem sequer tinham plena consciência desse poder. Para eles, era apenas uma reação normal quando algo saía do planejado. Eles tinham uma incrível capacidade de autodestruição, mas também uma fascinante capacidade de criação, quase inimaginável em comparação com as outras civilizações galácticas. Alva e Torque decidiram permanecer próximos à Terra. Observaram enquanto os humanos se envolviam cada vez mais em conflitos que nem sequer conseguiam compreender completamente. E quanto mais eles observavam, mais começavam a entender: não era a destruição que os humanos temiam, era a perda de controle. "Por que eles vão tão longe?" perguntou Alva, ao assistir a outro vídeo de um humano derrotando outro com as próprias mãos em uma luta. "A raiva deles, ela se torna parte deles, como se não pudessem viver sem ela. Eles perdem o controle, e com isso, a sua humanidade. É como uma droga." Torque assentiu pensativo. "É como se a raiva os impulsionasse. É um impulso incontrolável de mudar tudo, destruir tudo e recriar do zero." Alva olhou para ele, os olhos arregalados. "E se os humanos ainda não tiverem liberado todo o seu verdadeiro potencial? E se a raiva for o que eles precisam para mudar o universo? E se essa raiva for a única coisa capaz de dobrar o universo aos seus pés? Se for isso," disse Torque, "eles vão nos surpreender. E talvez possamos aprender um pouco com o fogo deles." Os humanos haviam mergulhado o universo em um estado de confusão. Sua raiva era como um vento cortante, varrendo tudo ao redor e questionando a tranquilidade que tantas outras civilizações consideravam garantida. Ninguém podia prever até onde eles iriam. Mas uma coisa era certa: o universo agora sabia o que significava temer a raiva humana. E começava a entender que nem mesmo as estrelas mais imponentes da galáxia poderiam resistir ao furor de um humano. Nos anos seguintes, a notícia sobre os humanos e sua ira invencível se espalhou por todos os cantos do universo. Algumas civilizações temiam essa força, outras tentavam aproveitá-la, mas ninguém sabia o que realmente aconteceria se os humanos libertassem completamente sua raiva.
Talvez esse fosse o verdadeiro início de uma era onde o medo da ira humana obscurecia até mesmo as maiores maravilhas do universo. A história dos humanos e de sua raiva se espalhou rapidamente. Nem todos ficaram igualmente impressionados, mas alguns começaram a compreender o potencial dessa habilidade única. Certos povos galácticos, que haviam vivido milênios em paz e sabedoria, viam a raiva humana como algo completamente novo, portanto, potencialmente perigoso. Esses povos, que nunca haviam enfrentado uma energia tão bruta e incontrolável, começaram a oscilar entre o desprezo e o temor pelos humanos. Como eles conseguem se irritar com tanta facilidade? Perguntava-se Jorvac, um membro de uma das espécies mais sábias e antigas do universo. Será que essa como é que eles chamam mesmo? Raiva é um sinal de fraqueza. Mas, para sua surpresa, até mesmo os mais sábios do universo logo perceberam que não podiam responder a essa pergunta com simplicidade. Enquanto isso, os humanos seguiam com suas vidas diárias. Para eles, aquela raiva não era nada extraordinário, mas um companheiro constante. Era como levantar pesos. Quanto mais treinavam sua raiva, mais forte ela ficava. Contudo, isso nem sempre funcionava a seu favor. Em uma cidade humana na Terra, distante dos olhares curiosos de Alva e Torque, um jovem chamado Max se encontrava em uma situação bastante constrangedora. Max havia discutido com seu computador, que simplesmente não fazia o que ele queria e, como sempre acontece nesses momentos em que a fúria humana ultrapassa o limite da razão, Max teve um ataque de raiva. Mas esse foi diferente. Ele não apenas gritou. Não. Sua ira se manifestou em uma força que parecia deformar todo o espaço ao seu redor. Quando ele agarrou o computador com uma das mãos, o aparelho explodiu em uma chuva de faíscas e circuitos. O mais curioso era que Max sequer havia planejado aquilo. Foi sua raiva que, naquele instante, tomou o controle. Droga! O que eu fiz? Perguntou-se enquanto olhava para os destroços de seu computador, agora reduzido a um monte de plástico derretido. Mas, ao invés de se lamentar, ele riu. Riu como se aquilo fosse algo normal em sua vida. E, de certa forma, era. Em um mundo onde todos tentavam controlar suas emoções, Max era o exemplo perfeito da natureza indomada da emoção humana. Ele sabia que perder o computador era incômodo, mas não conseguia evitar enxergar aquilo como uma espécie de ritual masculino. Talvez fosse como destruir algo para se livrar de uma frustração profunda. O mais irônico, porém, era que suas ações estavam sendo observadas por Alva e Torque de outro planeta. O que ele está fazendo? Perguntou Torque com um sorriso divertido, ao ver Max em sua tela. Ele realmente destruiu o próprio computador. Acho que ele acabou de liberar um pouco demais dessa energia ou raiva, seja lá como chamemos isso, respondeu Alva com um sorriso enviesado. Mas o que me interessa não é a destruição do computador, e sim o que ele faz depois disso. Max cruzou os braços e olhou para o computador destruído. Bom, acho que essa não foi a melhor decisão, murmurou. Mas tudo bem. Talvez eu compre outro. Ou talvez quem precisa de um computador quando se pode jogar uma bomba com um dedo? Ele deu de ombros, como se tentasse se tranquilizar. Esses humanos, disse Torque, são tão imprevisíveis. Parece que eles se libertam através da raiva. Talvez simplesmente não sejam feitos para permanecer calmos. A natureza deles é rebelar-se e destruir. E nem sequer parecem ter medo disso. Mas o que acontece se a raiva deles os levar na direção errada? Perguntou Alva, começando a questionar sua própria lógica. O que acontece se eles direcionarem toda essa energia para a pessoa errada ou para o ser errado? Torque deu de ombros. Bem, talvez tenhamos o maior espetáculo do universo. Acho que seria bem divertido ver uma onda de fúria sendo lançada contra algumas outras espécies. Mas o que você acha que acontece se eles se voltarem contra nós? Não acho que seja tão simples assim, respondeu Alva. Parece que eles são mais perigosos justamente quando estão decepcionados com algo. Menos sobre destruição, mais sobre perder o controle da situação. E quando isso acontece, coisas que podem colocar o planeta inteiro em turbulência. Mas isso era o que Alva e Torque não entendiam. Max e os humanos muitas vezes compreendiam melhor sua própria raiva do que qualquer outra pessoa no universo. Eles sabiam como usá-la, nem sempre de forma racional, mas muitas vezes de maneira incrivelmente eficaz. Eles não eram apenas mestres de suas próprias emoções, mas também arquitetos de sua própria realidade.
Os outros povos do universo começaram a perceber que precisavam lidar com os humanos de uma maneira completamente nova. A raiva deles era uma arma, mas também uma ferramenta que podiam ajustar e reformular repetidamente. Eu acho que será interessante ver o que acontecerá a seguir, disse Alva, com um toque de respeito em sua voz. Talvez devêssemos apenas esperar e observar até onde eles podem levar essa raiva. Quem sabe, talvez um dia eles assumam o controle de todo o universo, só porque não conseguem suportar deixar em paz quem os desafia. Eu adoraria ver isso, disse Torque, sorrindo enquanto continuavam a observar as reações humanas que se espalhavam lentamente por toda a galáxia. Mas eles ainda não tinham ideia de que aquilo estava apenas começando. O verdadeiro teste viria quando os humanos desafiassem a galáxia com sua raiva. A galáxia havia começado a aceitar a ideia de que os humanos possuíam um certo potencial em sua raiva, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria em seguida. Max, que havia praticado seus ataques de raiva em seu planeta, de repente se tornou uma espécie de ícone da raiva para muitos jovens que se sentiam atraídos pela sua energia. Era como se ele tivesse criado um novo tipo de movimento, um movimento de autossuperação através da fúria. Era quase como uma religião, mas sem a necessidade de rezar. As pessoas simplesmente corriam pelas ruas para fazer o que queriam, na maioria das vezes, de maneira destrutiva. Mas não era só isso. Max, sem querer, fortaleceu a confiança de muitos jovens em sua própria raiva, o que trouxe consequências de longo alcance. Veja isso, disse Alva, enquanto ela rolava mais uma tela, mostrando vídeos de humanos correndo pelas ruas, expressando sua raiva de todas as formas possíveis. É como um ciclo interminável de destruição e criação. Max desencadeou essa onda de insatisfação e agora eles não conseguem mais se controlar. Sim, eles são como uma explosão de raiva se espalhando por todo o planeta, disse Torque, levantando as sobrancelhas. O que realmente me interessa, no entanto, é como isso afeta os outros povos do universo. Você acha que ainda nos veem como os bem-intencionados exploradores que éramos antes? Alva riu e balançou a cabeça. Provavelmente não. Agora somos os observadores da raiva humana e isso significa que vamos entender ainda melhor por que eles são tão perigosos. A galáxia inteira está sendo confrontada com suas reações explosivas à vida. E eles nem sabem disso. Max foi quem deu início a tudo isso. E agora é uma onda imparável. Mas não foi apenas Max que se tornou um símbolo da raiva humana. Em um canto distante da galáxia, duas culturas completamente diferentes se encontraram. E como logo seria revelado, foram transformadas pela fúria dos humanos. Em um planeta chamado Vashora, conhecido por seu modo de vida pacífico e quase entediante, chegaram os primeiros humanos, que carregavam em si a energia indomável de Max. Inicialmente, começaram apenas a zombar dos Vashorianos, rindo alto e de forma selvagem, o que perturbava a vida tranquila dos Vashorianos. Mas logo perceberam que a raiva que carregavam causava uma reação estranha nos Vashorianos. Em vez de temer ou fugir, os Vashorianos começaram a adaptar a energia dos humanos ao seu próprio modo. Começaram a fazer coisas que nunca haviam ousado antes. Saltavam de grandes edifícios, destruíam suas próprias obras de arte e derrubavam os monumentos de seus ancestrais. Tudo para tentar entender essa nova energia. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos humanos que desembarcaram no planeta, enquanto observavam os Vashorianos se entregando à sua raiva em suas próprias cidades. Será que realmente despertamos isso neles? Eu não sei, disse outro. Mas parece que eles estão gostando. Talvez seja isso que sempre procuraram, esse impulso de destruir tudo, sem se importar com as consequências. É quase como se estivessem se reinventando. Então, eles estão atrás de nós? Perguntou o primeiro humano novamente. Desse sentimento de controle e destruição? Parece que sim, respondeu o segundo, agora completamente fascinado. Eles viram algo em nós e agora estão incorporando isso à sua própria cultura. Parece que se contagiaram com a nossa raiva e a aceitaram como se fosse uma parte do seu próprio ser. O que, no entanto, nenhum dos humanos em Vashora esperava era que os Vashorianos combinariam sua nova descoberta com um truque muito incomum. Eles descobriram que, por meio da energia recém-descoberta, não apenas espalhavam raiva, mas também podiam gerar grandes quantidades explosivas de humor. Era quase como se a raiva dos humanos e o humor dos Vashorianos se fundissem em uma mistura explosiva. Então,
Os Vashorianos começaram a criar uma espécie de onda de comédia que tanto divertia quanto confundia os humanos. Eles brincavam com a raiva dos humanos e a transformavam em um grande espetáculo, tolo e caótico, que não podia mais ser levado a sério. Para os Vashorianos, era uma nova forma de liberdade, uma liberdade que haviam conquistado por meio da raiva dos humanos. Começaram a rir de tudo, das suas próprias destruições, da absurdidade do universo e do fato de que ninguém sabia realmente o que viria a seguir. De volta a Alva e Torque, que ainda estavam em seus monitores acompanhando o espetáculo, nenhum dos dois podia acreditar no que viam. "O que é isso?" perguntou Alva. "Será que os Vashorianos realmente começaram a transformar a raiva humana em um espetáculo de comédia? Eles descobriram algo em nós que nem sabíamos que existia", disse Torque, pensativo. "E agora fizeram disso parte de sua cultura. Eles nos copiado, mas à sua própria maneira." "Isso é absurdo", disse Alva, ainda não conseguindo digerir completamente o choque. "Eles realmente conseguiram transformar o que considerávamos perigoso em uma forma de entretenimento." "Sim", concordou Torque. "Mas eles tiraram o melhor de nós, nossa raiva e nossa imprevisibilidade. E se esse for o verdadeiro sentido da vida? E se for sobre usar essa energia e transformá-la na maneira mais absurda possível? Isso é horrível e ao mesmo tempo fascinante", disse Alva. "Talvez realmente precisemos nos reinventar. Talvez o universo, como o conhecemos, seja sério demais. Talvez precisemos ser um pouco mais como os Vashorianos e encarar a vida com uma mistura de destruição e humor." E assim o ciclo vicioso continuou, onde os humanos, com sua raiva, causavam distúrbios no universo. Os Vashorianos aceitavam essa energia e a transformavam em algo novo e estranho. E outros povos começavam a se perguntar se deveriam fazer o mesmo. A raiva, antes vista como uma ameaça, tornou-se uma fonte caótica e cômica de vida e ninguém sabia até onde esse novo movimento poderia ir. Mas uma coisa era certa: a galáxia havia se posto em movimento de uma maneira que nunca mais poderia ser parada. A nova era, na qual os Vashorianos, contagiados pela raiva humana, permitiam que uma mistura de caos e humor fluísse em sua sociedade, parecia sacudir toda a galáxia. No entanto, ninguém conseguia realmente compreender o que aconteceria a seguir. Em um planeta distante, conhecido por sua disciplina rigorosa e ordem, começou-se a investigar mais profundamente a recém-descoberta energia dos humanos. Em Lurnax, um planeta famoso por seus cientistas altamente desenvolvidos, o Supremo Conselho enviou uma delegação para descobrir se poderiam aprender algo com a raiva humana. Os Lurnaxianos, tão calmos e ponderados como nunca antes, agora enfrentavam um dilema: deveriam aceitar a raiva desenfreada dos humanos ou descartá-la como uma ameaça. Quando a delegação chegou à Terra, a recepção foi tudo menos tranquila. Pessoas, furiosas e rebeldes, corriam pelas ruas, gritando e gesticulando de maneira selvagem. Os Lurnaxianos ficaram atônitos ao observar o espetáculo. Eles haviam aperfeiçoado a ciência do controle das emoções, mas o que viam parecia inverter tudo o que haviam aprendido. Em uma tentativa modesta de se comunicar com os humanos, os Lurnaxianos se aproximaram de uma das multidões furiosas. Para sua surpresa, os enfurecidos começaram a interagir com os Lurnaxianos, mas de uma maneira muito peculiar. "O que é isso?" perguntou um dos Lurnaxianos, quando um humano lhe lançou um sorriso largo. "Por que ele está rindo?" "Isso é humor", respondeu um dos outros Lurnaxianos, com uma mistura de confusão e interesse. "Parece que os humanos usaram essa raiva incontrolável de tal maneira que a transformaram em uma espécie de forma engraçada." O Lurnaxiano que fez a pergunta deu de ombros. "Humor, raiva, e agora eles estão rindo de nós?" "Parece que sim", murmurou o outro Lurnaxiano. "Isso é um conceito estranho. Raiva como fonte de risos." Os Lurnaxianos passaram horas observando o comportamento dos humanos, que, nesse estado selvagem de raiva e humor, pareciam se fundir. Eles não conseguiam entender como a ira poderia ser ao mesmo tempo tão destrutiva e ainda assim tão libertadora. E o que era ainda mais estranho, os humanos pareciam acalmar-se repetidamente, apenas para cair novamente em um estado de excitação. Era como uma montanha-russa interminável de emoções, que nenhum dos Lurnaxianos, em seu mundo calmo e ponderado, poderia jamais compreender. "Talvez seja a ideia da perda de controle que os fascina", refletiu um dos Lurnaxianos. "Um momento em que tudo é permitido sem obrigações, sem restrições."
Apenas raiva que se transforma em uma forma de destruição criativa. Mas quanto mais os Lurnaxianos ficavam com os humanos, mais começavam a entender que os humanos haviam encontrado um tipo de liberdade que não tinha comparação com nada que eles já conheciam. Em Lurnax não havia excessos, nem explosões caóticas, tudo era organizado, tudo era predestinado. Mas os humanos pareciam ter a habilidade de viver no caos, sem temê-lo. E isso os tornava não apenas fascinantes, mas também perigosos. O que aconteceria se eles permitissem que o conceito de raiva e humor fluísse para sua própria sociedade? Poderíamos revolucionar nosso entendimento de ordem, pensou um dos Lurnaxianos em voz alta. Imagine se pudermos transformar essa raiva incontrolada em algo novo. Algo que não apenas dissolve a estrutura, mas também a reconstrua de uma maneira que nunca vimos. Mas também havia preocupações. Alguns Lurnaxianos temiam que o encontro do humor e da raiva dentro de suas próprias fileiras pudesse levar a um colapso total da sociedade. Afinal, sua cultura era tão voltada para o controle que a ideia de caos era quase insuportável para eles. Mas a atração era grande, a ideia de decifrar o mistério da raiva humana e criar uma nova forma de vida a partir disso atraía muitos deles. Em uma reunião secreta em Lurnax, os principais pensadores do planeta discutiam agora o que haviam aprendido com os humanos. Precisamos entender como esse humor faz com que os humanos ultrapassem os próprios limites da raiva, disse um dos cientistas. É como se o humor suavizasse a destruição, ao mesmo tempo, fizesse do caos uma ferramenta de criação. Talvez devêssemos arriscar e tentar, sugeriu outro. O que temos a perder? Vivemos em um estado de perfeição e estabilidade, mas nunca saberemos como a experiência humana mudaria a vida se permitirmos a raiva. Então, decidiram experimentar. Tentaram integrar a raiva humana em seus próprios sistemas, mas de uma maneira muito controlada. Começaram a combinar essa energia selvagem com o humor, de uma maneira sóbria e própria deles. O resultado foi uma mistura de sátira e humor negro que provocou uma mudança radical nos Lurnaxianos. O que inicialmente viam como mera raiva e caos, se transformou em um playground criativo de ideias. Os Lurnaxianos agora desenvolveram sessões de raiva e riso, onde podiam descarregar sua própria energia em um espaço seguro e controlado, sem que nada fosse destruído. No entanto, a experiência era tão intensa que alguns começaram a questionar os mecanismos de controle. Eles ainda tinham controle ou era a raiva que os controlava? A linha entre raiva e humor, entre destruição e criação, tornava-se cada vez mais tênue à medida que se envolviam mais com os humanos e sua natureza imprevisível. Enquanto isso, na Terra, onde os primeiros acessos de raiva de Max ainda dominavam as ruas, cada vez mais pessoas começaram a integrar essa mistura de caos e humor em sua vida diária. Max, que inicialmente era apenas um símbolo de desobediência, havia se tornado uma verdadeira ícone, um ícone do que significava ser humano imprevisível, impulsivo, mas também capaz de olhar para a vida com um sorriso. No entanto, o que ninguém sabia era que essa energia não estava mais restrita à Terra. Ela havia se espalhado por toda a galáxia, e a verdadeira diversão estava apenas começando. Eles nos copiado, mas à sua própria maneira. Isso é absurdo, disse Alva, ainda não conseguindo digerir completamente o choque. Eles realmente conseguiram transformar o que considerávamos perigoso em uma forma de entretenimento. Sim, concordou Torque. Mas eles tiraram o melhor de nós, nossa raiva e nossa imprevisibilidade. E se esse for o verdadeiro sentido da vida? E se for sobre usar essa energia e transformá-la na maneira mais absurda possível? Isso é horrível e ao mesmo tempo fascinante, disse Alva. Talvez realmente precisemos nos reinventar. Talvez o universo, como o conhecemos, seja sério demais. Talvez precisemos ser um pouco mais como os Vashorianos e encarar a vida com uma mistura de destruição e humor. E assim o ciclo vicioso continuou, onde os humanos, com sua raiva, causavam distúrbios no universo. Os Vashorianos aceitavam essa energia e a transformavam em algo novo e estranho. E outros povos começavam a se perguntar se deveriam fazer o mesmo. A raiva, antes vista como uma ameaça, tornou-se uma fonte caótica e cômica de vida e ninguém sabia até onde esse novo movimento poderia ir. Mas uma coisa era certa: a galáxia havia se posto em movimento de uma maneira que nunca mais poderia ser parada. A nova era, na qual os Vashorianos, contagiados pela raiva humana, permitiam que uma mistura de caos e humor fluísse em sua sociedade, parecia sacudir toda a galáxia.
No entanto, ninguém conseguia realmente compreender o que aconteceria a seguir. Em um planeta distante, conhecido por sua disciplina rigorosa e ordem, começou-se a investigar mais profundamente a recém-descoberta energia dos humanos. Em Lurnax, um planeta famoso por seus cientistas altamente desenvolvidos, o Supremo Conselho enviou uma delegação para descobrir se poderiam aprender algo com a raiva humana. Os Lurnaxianos, tão calmos e ponderados como nunca antes, agora enfrentavam um dilema: deveriam aceitar a raiva desenfreada dos humanos ou descartá-la como uma ameaça. Quando a delegação chegou à Terra, a recepção foi tudo menos tranquila. Pessoas, furiosas e rebeldes, corriam pelas ruas, gritando e gesticulando de maneira selvagem. Os Lurnaxianos ficaram atônitos ao observar o espetáculo. Eles haviam aperfeiçoado a ciência do controle das emoções, mas o que viam parecia inverter tudo o que haviam aprendido. Em uma tentativa modesta de se comunicar com os humanos, os Lurnaxianos se aproximaram de uma das multidões furiosas. Para sua surpresa, os enfurecidos começaram a interagir com os Lurnaxianos, mas de uma maneira muito peculiar. "O que é isso?" perguntou um dos Lurnaxianos, quando um humano lhe lançou um sorriso largo. "Por que ele está rindo?" "Isso é humor", respondeu um dos outros Lurnaxianos, com uma mistura de confusão e interesse. "Parece que os humanos usaram essa raiva incontrolável de tal maneira que a transformaram em uma espécie de forma engraçada." O Lurnaxiano que fez a pergunta deu de ombros. "Humor, raiva, e agora eles estão rindo de nós?" "Parece que sim", murmurou o outro Lurnaxiano. "Isso é um conceito estranho. Raiva como fonte de risos." Os Lurnaxianos passaram horas observando o comportamento dos humanos, que, nesse estado selvagem de raiva e humor, pareciam se fundir. Eles não conseguiam entender como a ira poderia ser ao mesmo tempo tão destrutiva e ainda assim tão libertadora. E o que era ainda mais estranho, os humanos pareciam acalmar-se repetidamente, apenas para cair novamente em um estado de excitação. Era como uma montanha-russa interminável de emoções, que nenhum dos Lurnaxianos, em seu mundo calmo e ponderado, poderia jamais compreender. "Talvez seja a ideia da perda de controle que os fascina", refletiu um dos Lurnaxianos. "Um momento em que tudo é permitido sem obrigações, sem restrições. Apenas raiva que se transforma em uma forma de destruição criativa." Mas quanto mais os Lurnaxianos ficavam com os humanos, mais começavam a entender que os humanos haviam encontrado um tipo de liberdade que não tinha comparação com nada que eles já conheciam. Em Lurnax não havia excessos, nem explosões caóticas, tudo era organizado, tudo era predestinado. Mas os humanos pareciam ter a habilidade de viver no caos, sem temê-lo. E isso os tornava não apenas fascinantes, mas também perigosos. O que aconteceria se eles permitissem que o conceito de raiva e humor fluísse para sua própria sociedade? "Poderíamos revolucionar nosso entendimento de ordem", pensou um dos Lurnaxianos em voz alta. "Imagine se pudermos transformar essa raiva incontrolada em algo novo. Algo que não apenas dissolve a estrutura, mas também a reconstrua de uma maneira que nunca vimos." Mas também havia preocupações. Alguns Lurnaxianos temiam que o encontro do humor e da raiva dentro de suas próprias fileiras pudesse levar a um colapso total da sociedade. Afinal, sua cultura era tão voltada para o controle que a ideia de caos era quase insuportável para eles. Mas a atração era grande, a ideia de decifrar o mistério da raiva humana e criar uma nova forma de vida a partir disso atraía muitos deles. Em uma reunião secreta em Lurnax, os principais pensadores do planeta discutiam agora o que haviam aprendido com os humanos. "Precisamos entender como esse humor faz com que os humanos ultrapassem os próprios limites da raiva", disse um dos cientistas. "É como se o humor suavizasse a destruição, ao mesmo tempo, fizesse do caos uma ferramenta de criação." "Talvez devêssemos arriscar e tentar", sugeriu outro. "O que temos a perder? Vivemos em um estado de perfeição e estabilidade, mas nunca saberemos como a experiência humana mudaria a vida se permitirmos a raiva." Então, decidiram experimentar. Tentaram integrar a raiva humana em seus próprios sistemas, mas de uma maneira muito controlada. Começaram a combinar essa energia selvagem com o humor, de uma maneira sóbria e própria deles. O resultado foi uma mistura de sátira e humor negro que provocou uma mudança radical nos Lurnaxianos. O que inicialmente viam como mera raiva e caos, se transformou em um playground criativo de ideias. Os Lurnaxianos agora desenvolveram sessões de raiva e riso,
onde podiam descarregar sua própria energia em um espaço seguro e controlado, sem que nada fosse destruído. No entanto, a experiência era tão intensa que alguns começaram a questionar os mecanismos de controle. Eles ainda tinham controle ou era a raiva que os controlava? A linha entre raiva e humor, entre destruição e criação, tornava-se cada vez mais tênue à medida que se envolviam mais com os humanos e sua natureza imprevisível. Enquanto isso, na Terra, onde os primeiros acessos de raiva de Max ainda dominavam as ruas, cada vez mais pessoas começaram a integrar essa mistura de caos e humor em sua vida diária. Max, que inicialmente era apenas um símbolo de desobediência, havia se tornado uma verdadeira ícone, um ícone do que significava ser humano imprevisível, impulsivo, mas também capaz de olhar para a vida com um sorriso. No entanto, o que ninguém sabia era que essa energia não estava mais restrita à Terra. Ela havia se espalhado por toda a galáxia, e a verdadeira diversão estava apenas começando.